tarde, lindas e lindos, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast com essa atleta de ponta, Fabiane Gutin. Bem-vinda, Fabi. Muito obrigada pelo é um privilégio. Um privilégio receber você aqui. Para quem não conhece, a Fabi é nadadora e campeã de águas abertas, de piscina e águas abertas, né, Fabi? Isso. E também adora pesca submarina, esqui aquático e muito mais que a gente vai falar aqui no decorrer do programa. Fabi, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa vida no esporte. Como é que você chegou até aqui, sendo essa atleta hoje considerada uma das melhores do Brasil? Eh, o esporte em casa sempre foi um costume, como escovar dente, dormir, comer e praticar um esporte todos os dias. Fazia parte, né. Eh, e eu fui acostumada desde os, sei lá, 3 anos de idade que meu pai me ensinou a nadar. Nós fomos mergulhar na ilha de Alcatrazes, no litoral norte de São Paulo, que faz parte ali do arquipélago de São Sebastião. Fica a uns 40 quilômetros da costa. E ele me jogou na água, Com quantos anos, Fabi? entre 3 e 4 anos. Vamos perder o trauma, vai. Aí ele falou, eu afundei. Aí ele foi me buscar. Aí ele me jogou de novo e falou assim: "Eu não vou te buscar". E aí eu saí nadando, E quando foi isso, Fabi? aos 4 anos de idade. Que década que foi isso? Eu tinha, foi em 1959. E o que poderia ter virado um trauma infantil de anos de terapia Não, virou uma paixão. não, porque a gente já tinha casa, né, em São Sebastião, e eu vivia o dia inteiro na praia ou dentro d'água. Então, para mim, aquilo mudou muita coisa. Foi só o começo. Eu me senti parte integrante daquilo tudo. Você também tem recordes brasileiros e sul-americanos, né? Conta um pouquinho que modalidade que é essa que você pratica. Então, pratiquei, eu não sei se eu vou voltar. Eu sempre fui velocista, então eu nadava provas de 50, 100, 200 metros, no máximo. Eh, eu bati vários recordes brasileiros, sul-americanos, depois eu fui nadar um mundial, ganhei um mundial, fiquei em segundo, ganhei o mundial no 100 livre e fiquei em segundo no 50 livre. Eh, eu adoro competir, sabe. Continuo gostando, mas eu preferi retornar ao meu berço, no mar. Eu cansei das piscinas e não sei, eu achei que não tinha mais, a gente muda, né, com a idade e tudo, e não, eu queria minhas origens, né, e as minhas origens são no mar. Então eu voltei para isso e daí, eu já nadava algumas provas, fiz, incrível, ser velocista e fiz provas de 16, 24 quilômetros, 10 quilômetros, né. E aí eu resolvi, eh, fazer um desafio para mim mesma, para mostrar que o esporte longevo existe, porque eu desenvolvo um trabalho há 3 anos, sobre esporte, saúde e longevidade, sempre levando a bandeira dos atletas masters. Então eu vou explicar quem são esses atletas masters. São pessoas que sempre praticaram um esporte, ou que pararam e retomaram, ou pessoas que começaram tardiamente e que não pararam mais. São pessoas que gostam de competir, são pessoas que têm um estilo de vida como o meu, né, e que são extremamente leais ao esporte que praticam. Então esse trabalho, eu eu sempre levantei a bandeira da falta de pesquisa acadêmica em relação aos atletas masters, no sentido que nós sempre fomos muito ignorados e desconhecidos, em todos os sentidos. Porque nós não somos nem mesmo atletas de alta performance, que eu acho que isso aí vai ter que mudar,
esse conceito, mas digamos atletas absolutos, né, jovens, e muito menos sedentários. Então nós estamos muito longe disso tudo, né. E, existem atletas masters que fazem coisas, assim, inacreditáveis, sabe. E, não existem pesquisas aqui no Brasil, são muito poucas, né. E eu acho que isso, criou um vácuo enorme, porque, por exemplo, quando você pega um professor de educação física, como não há pesquisa acadêmica sobre o esporte longevo, essas pessoas não têm na faculdade matérias sobre isso. Então, quando eles saem de lá, eles não são capazes de montar treinos específicos para master, por exemplo, na natação, a gente é considerado master a partir dos 25 anos. Caramba. É. E depois é dividido, né, de 5 em 5 anos, do 25 aos 29, dos 30 aos 34, e assim vai até hoje nós temos categoria 100 mais. É, 100 mais de natação, é, que coisa boa. é. Então, o treino que ele vai dar para uma pessoa de 30, 35, não pode ser o mesmo para uma pessoa de 50, que vai ser diferente de uma pessoa de 70 e outro para 90, entende? Então, esse percurso, esse estudo, Não ele, existe. ele desconhece, né? Então, nós temos excelentes treinadores, master, porém, com uma característica. São professores de educação física que estão há muitos anos dando treino para os atletas masters, então, na prática, eles foram aprendendo, né, conforme A a necessidade. necessidade, a observação e tudo mais, e o próprio envelhecer deles, porque tem professor lá que está, o treinador que está há 20, 25, 30 anos. Porque a vida útil também É do isso. treinador também aumentou, Então, né. ele conseguiu, eh, hum, eh, apropriar alguns treinos em função até dele mesmo, né, do autoconhecimento do físico dele, que também foi envelhecendo, né. Se você pega, por exemplo, nutricionistas, elas não têm também esse estudo. Então, são capazes de dar uma ingesta, a mesma, para uma mulher de 35 e para mim de 70. Não faz sentido, né. Fisioterapeutas, geriatras, até mesmo, médicos, anestesistas, sabe. Porque nós somos bichinhos fora da caixa. A gente sai do comum. Nós não temos nada a ver com as pessoas sedentárias, Com né. os 70 mais sedentários. É outro Sedentários. sedentários, outro É, bicho, né, Fabi. é. Então, eu sempre, insisti muito nisso. Eu sou uma maior chata, sabe. Eu vou atrás do Unicamp, eu vou atrás daqui, vou atrás dali, escrevo e trago. eh, Tem muita, muita pesquisa acadêmica sobre os atletas master na França. Então, tudo que eu escrevo, falo e passo é tudo baseado nessas pesquisas, né. Então, numa dessas, eu recebi um livro de um pesquisador acadêmico super renomado que fez quilos de pesquisa com atletas masters, e lá no livro estava dizendo que ainda eles estão, iniciando as pesquisas em relação à recuperação, né. Porque você perde com o tempo, você vai perdendo força, a massa muscular você tem sempre que treinar para manter, Mobilidade também tende a a se perder. mobilidade, tudo isso, né. Capacidade cardiopulmonar, tudo mais. Então, eles não sabem se é em função dessas coisas que a recuperação de um dia para o outro
torna-se cada vez mais difícil, né. Então o que você fazia aos 30 anos de ir para uma balada, ficar a noite inteira bebendo e no dia seguinte ia treinar, A ressaca é outra. pode esquecer que, Eu que diga. né, que não, né. Então eu pensei e falei: "Puxa, eu quero dar visibilidade para os masters, não só para os nadadores, para todas as modalidades. Eu quero chamar atenção sobre a necessidade de pesquisas acadêmicas. Eu quero mostrar que o esporte longevo existe e é de muito boa qualidade. Eh e eu queria também festejar meu aniversário, né. Então, eu juntei tudo e falei: "Poxa, mas eu podia então nadar 70 quilômetros Quando foi isso, Fabi? para Eu festejar". adorei esse pensamento. Eu poderia então nadar 70 quilômetros, né, um é 70, para comemorar os 70 anos. Essa Para foi a ideia. comemorar os meus 70 anos, e aí eu pensei: "Não, mas eu não vou nadar tudo de uma vez só, porque aí eu não testo essa recuperação". Então eu fechei 70 quilômetros em 7 dias, 10 quilômetros por dia no mar. E foi o que eu fiz, né, E onde foi isso, Fabi? em Ubatuba. Ubatuba. É. E foi do dia 21 de maio, o dia do meu aniversário, para ninguém dizer que eu não tinha Não 70 cumpri. anos, e acabei no dia 27 de maio. Treinei 14 meses para isso, assim, pesado, pesado. Quais eram os treinos diários, Fabi, para ser mais específica? Hum. O que você treinava por dia? O Piscina ou sa todos os treinos em água Não, aberta? não, 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 só piscina, eu treinei em piscina, fiz um simulado no mar e mais 2, 3 simulados em piscina. Foi horrível, mas foi ótimo, veja Foi só. bom, mas foi ruim. É, eh eh, eu tenho um treinador, o Samir Barel, ele é muito conceituado, muito famoso, um nadador, assim, fora de série, e uma pessoa fora de série também, sabe. E muito profissional, né. E aí eu já nadava com ele numa academia que ele tinha lá em Campinas, porque eu moro em Campinas, e eu perguntei para ele: "Samir, você acha que eu consigo?" Ele falou: "Nossa, tranquilo." Sempre tem o doido e o mais doido, né, É, Fabi? tranquilo. Eu falei: "Porra, mas eu sou velocista, vai aprender a nadar devagar." E essa foi a grande dificuldade, porque eu estava até, procurando artigos sobre isso. É, a diferença, a adaptação que a gente tem que ter, de um velocista, que daí você joga no mar para nadar 10 quilômetros e, logicamente, você não pode nadar 10 quilômetros na mesma velocidade de uma Claro, é prova outra de 100, resistência, né. né. Então, mas acontece que eu passei 50 anos treinando, né, para ser velocista. Então, ah, eu fui formada com Sim. isso. Eu vou voltar um pouco atrás, Fabi, vou te interromper. Pode A falar. gente parou no caldo que você levou do seu pai com 4 anos de idade Isso. na Ilha de Alcatraz, no litoral de São É. Paulo. De lá, desses 4 anos, até você começar a treinar pesado para ser uma atleta profissional, o que aconteceu na vida da Fabi? Foram finais de semanas na praia? Como que veio Olha, essa paixão? eu nunca passei um final de semana em São Paulo. Nós tínhamos uma casa em São Sebastião que ficava em cima da praia. E lá eu fiz tudo, né, então eu passei toda a minha infância, então todos os finais de semana, todos os feriados, julho inteiro e os finais de ano, assim, as férias, né, dezembro, janeiro e fevereiro, 3 meses seguidos lá em São Sebastião. Ao ar livre. É, e meus pais iam de final de semana e durante a semana a gente ficava com a pessoa que trabalhava em casa ou com a minha avó, que também estava lá, e todas elas queriam ser destituídas desse cargo, porque a gente dava muito trabalho. Você tem irmãos, Fabi? Tenho um Um irmão, irmão.
Mas ele era bonzinho, eu era Você horrorosa, né. você era a pestinha da família. É, é. Então, aos 7 anos eu ganhei um veleirinho e eu sumia com ele no mar, né. E a pessoa que trabalhava em casa, ela ficava se arrebentando os cabelos e falava assim: "Pelo amor de Deus, essa menina sai às 7 horas da manhã e volta às 7 horas da noite, a Cadê gente a não sabe". Fabienne? Então, sempre foi Que coisa assim. boa, né, que É, delícia. é. E você também você tem os seus pais atletas também, veio muita Sim. inspiração, daí conta um pouquinho da jornada deles. Meu pai era um baita de um mergulhador, sabe. Nossa, ele era incrível aquele homem. Eu tenho fotos, assim, das pescarias que nós fizemos e Ele era francês, né, Fabi? sim. E, ele tinha uma bagagem, né, uma memória, esportiva, né, enorme. Ele foi campeão francês de corrida de atletismo. Eu agora não lembro mais se era 400 ou 800 metros, mas foi um dos Tá. 2. E quando estourou a guerra, ele deveria ter ido para as Olimpíadas e não foi porque foram canceladas, né. E daí essa bagagem, lógico, né, meu pai sempre Isso na foi França ainda, ele ia ser isso, atleta olímpico na isso. França. É. E aí quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi um dos precursores da pesca submarina, então tinha sim, nunca em casa nós fomos menos do que 17, 18 pessoas, porque eram todos os amigos dele, tudo pescador, e eu era a única mulher no meio desse bando todo. Escutando tudo É. aquilo. Então, nossa, era muito legal. E a sua mãe italiana também já veio com essa bagagem esportiva? A minha mãe, ela chegou no Brasil, ela tinha uns 21, 22 anos, e ela andava muito de bicicleta na Itália. Ela continuou aqui, ela ela pedalava, Que e lá legal. na praia ela adorava andar e remar. Então ela remava muito e ela nunca foi assim de gostar de ir para pesca, ela não topava muito isso. Então ela fazia as coisas dela lá e a gente saiu para o mar. Voltava para casa, era um tal de limpar o barco, eu era encarregada disso, né. Então, de manhã cedo, quando a gente saía para ir pescar, era eu que ia buscar o barco lá na poita, eh, levantava a âncora, ligava o motor, verificava o casco do barco para ver se não tinha água, se tinha água, tirava o bujão, dava uma volta com o barco, botava tudo num lugar direitinho, depois eu ia até a praia, embicava a proa do barco lá na praia, e aí esses homens todos iam colocando a tralha dentro do barco, a nadadeira, roupa de borracha, Arpão. arpão, faca, lastro, nossa, aí enchia o tanque, né, de gasolina, arrumava tudo, era eu que arrumava tudo, porque eu tinha que aprender a ser disciplinada. Então meu pai então no costado, assim, do barco, tinha os lugares para botar todas as armas com elástico para prender, para não cair. Tudo isso era eu que fazia. Eu verificava a caixa de ferramenta para ver se tinha tudo. Bem básico para criança. É. E aí quando a gente voltava da pesca, eu embicava o barco de novo na praia, todo mundo descia, todo mundo descarregava tudo, inclusive os peixes, né. E e aí eu limpava o barco todo lá no meio, perto da poita, né, apoitava o barco, apoitava e ancorava, que são 2 coisas diferentes. E limpava tudo e verificava de novo se estava os nós bem feitinhos e voltava nado para E praia. nadando para casa. Que coisa boa. E Fabi, você também teve a sua carreira foi baseada em uma carreira executiva voltada para comunicação, você é fluente em francês, Eu trabalhei muito na área de comunicação e fiz, muita coisa no RP também. de relações públicas. É. E como que você alinhou o esporte com o trabalho de uma executiva? Olha, a primeira coisa que eu falava quando iam me contratar era: "Eu só tenho uma condição sine qua non". "Pois não, eu tenho que ter meu tempo para treinar. Se vocês não me permitirem isso, eu não vou trabalhar aqui".
porque eu não vou poder ser feliz e eu não vou poder desenvolver um trabalho. Eu não vou poder vestir a camisa da empresa. Então, eu cheguei todo dia no escritório às 9h, só que eu saía de casa às 5h20, 5:50 eu estava dentro d'água, treinava até às 8h, aí saía e tomava banho, comia um lanchinho e chegava no escritório, Prontinha. prontinho. E você, como é que foi a experiência de estar no top 10 da World Aquatics por 17 anos? Primeiro, o que que é a World Aquatics, para quem não conhece? É a ex-FINA, ex-Federação Internacional de Natação. Então, como é que funciona no Master? Como eu te falei, tem faixas etárias, né? E aí, então, quando a gente participa de campeonato brasileiro, sul-americano, mundial, pan-americano, seja lá o que for, você faz as suas provas, né? Então, eu sempre nadei 50, 100, 200, às vezes eu nadava 100 medley, né? E acaba o teu tempo, dava recorde ou não, né? E depois, tudo isso eles computavam, né? De todos os países, de todas as faixas etárias, e aí eles escolhiam quais eram os 10 melhores tempos, né? Então, os 10 melhores tempos, eu estava sempre dentro desses 10 melhores tempos. Que coisa boa, Fabi. É, Felicidade. foi bem E aí legal. você foi vivendo a vida sempre com esporte acompanhando ao Foi. passar dos Eu nunca anos. parei. Nunca parou. Eu passo 52 anos da minha vida, não é nadando, é treinando, é bem diferente. Treinando. É É, outra mentalidade, né, é, do treinamento. é. E teve algum momento marcante, assim, na sua carreira de atleta master? Que você, nossa, esse aqui foi o momento da minha vida como atleta master. Ah, teve vários, né? Alguns assim até insignificantes enquanto resultado, mas que foram muito especiais para mim. Por exemplo, eu fui fazer um campeonato, eu acho que era uma etapa do brasileiro, em São Paulo, e eu tinha um treinador que ele era formidável, infelizmente ele faleceu. Ele era um exímio nadador de 50 borboleta. E, e, e ele virou para mim e falou assim: olha, piscina de 50. Quando você nada numa piscina de 25 e depois uma piscina de 50, é bem diferente, tá? Em geral, a gente tem um tempo menor na piscina de 25 e um pouco mais alto na piscina de 50. Então ele falou para mim: Fabi, eu te inscrevi na prova de 400 medley. Eu olhei para a cara dele e falei assim: como? Você vai nadar 400 medley. Eu falei assim: como assim eu vou nadar 400 medley? Eu não sou nadadora de 400. Você está louco? Eu não vou conseguir nem sair da piscina. Não, vai sim. É para marcar ponto. Eu falei, como assim que você dispõe do meu corpo para marcar ponto? Sem me perguntar, né? Eu olhava aquela piscina de 50, eu falava assim, gente, eu tenho que ir voltar a borboleta, depois eu tenho que ir voltar costas, aí eu tenho que ir voltar de peito, que eu nunca nadei peito, não gosto, não tenho técnica, nado de ré. E depois eu vou ter que morrer no 100 Finais. crawl para fazer alguma coisa, para não chegar pelo menos, não sei, nono, né? Quando eu saí daquela piscina, eu desabei no chão, porque ele falava assim para mim, mas você não precisa ir 100%. Falei, mas você me conhece, você sabe que eu não sou assim, né? Aí eu desabei no chão e dormi, Tão cansada. de tão cansada. E nisso tudo, ninguém tinha me avisado que houve uma mudança de revezamento e que a gente ia nadar o revezamento no meio de uma prova e da outra. E eu dormindo, chamando, o pessoal chamando revezamento, e eu dormi, apagada, né? E daí nós perdemos o revezamento, porque eu não fui, estava dormindo. Só acordou. Né? E aí esse homem, quando ele me achou, nossa, mas foi uma briga. Onde foi isso, Fabi?
no no Clube Você Paulistano. levou uma bronca daquelas. Não, ele me dava bronca e eu xingava Você ele. acordou no susto já. É, e aí nós começamos uma briga homérica, a gente brigava muito, sabe. A gente se gostava muito, mas brigava muito. E aí eu falei assim: "Eu não pedi para você me inscrever nessa prova", enfim, foi assim, um marco, sabe. Aí eu nem sabia o que que eu tinha aprontado Não sabia naquela nem porque estava prova. recebendo a bronca. É. Não, eu nem sabia o resultado da prova que eu nadei. Aí ele veio: "Bom, olha, eu não vou mais brigar com você, porque você pegou primeiro nessa porcaria dessa Não prova acredito. e você bateu o recorde paulista. Não Se você acredito. treinasse, você ia bem melhor". Agora eu vou te dar notícia boa, né, depois de tomar uma bronca daquelas. E Fabi, que ano foi isso, Fabi? Que idade você tinha? Nossa, sei lá, eu tinha eu nem sei, mais de 50. É. E uma outra coisa também que me deixou, assim, que me marcou, eu fui para Ilhabela como apoio para um povo que ia fazer. Foi uma das primeiras provas que o Igor, já ouviu falar do Igor? O Igor foi um dos primeiros brasileiros, eu acho que foi o único, que fez ida e volta do Canal da Mancha. É. Caramba. E o Igor organizou a travessia que no começo era Ilhabela-Caraguatatuba, 24 quilômetros, né. E e a pessoa que devia ir nadar, não foi. E aí a turma que estava lá comigo começou a me olhar. Eu falei assim: "Ah, não, vem não, você tá Alguém vai louco. ter que resolver esse Não, problema. vem não, sabe, eu tô aqui de apoio, eu não tô aqui para ir nadar 24 quilômetros". "Não, Fabiane, que não sei o quê, porque pá-pá-pá, porque pá-pá". Olha, mas eu falei: "Gente, pelo amor de Deus, me deixem dormir". "Ah, só se você for nadar amanhã". Aí era, acho que era agosto, um frio horroroso, e eu era a metade do que você está vendo aqui hoje. Aí me encheram tanto que eu falei: "Tá bom, eu vou". Mas não adianta me xingar se eu desistir no meio do caminho, porque, né. E fui, e nadei os 24 em 7 horas e meia. Coisa boa. Uma água horrivelmente gelada, sim, naquela época não tinha traje. Raiz, né, só com maiô. Com maiô, só com maiô, É, Fabi. e aí quando eu cheguei na praia lá em Caraguá, tinha uma mulher com uma coberta, passou nas minhas costas, Um chá. era um chocolate quente, que quando ela me deu a taça, assim, o chocolate voava, ela teve que segurar o negócio pra eu acho que eu estava com hipotermia, né, o que que você acha? Hoje seria considerado É, hipotermia, na época era só um frio. e aí aquilo lá acabou comigo, sabe. Emocionalmente, Fabi? Não, fisicamente Fisicamente. mesmo, né. E eu xingava a sexta geração dos meus amigos que me fizeram fazer aquilo, né. E era um domingo, e no dia seguinte eu tinha que estar no trabalho, né. E eu sei que eu fui carregada para um restaurante, e eu só comi espaguete, deitada na mesa, chupando o o espaguete, O que não fiozinho. conseguia nem. Se mexer. E no dia seguinte que eu fui trabalhar, eu estava em estado catatônico, eu estava sentada na eu olhava as coisas, o telefone tocava e eu ficava olhando o Que telefone. loucura, que Aí o loucura. meu chefe, que era um francês, falou assim: "Mas Fabiane, o que que você tem?". O que aconteceu no final de semana? Aí eu olhei para aquela, "Tô tão cansada". "Mas o que que você fez?". "Não, eu sei, você foi nadar, mas o que que você fez?". "Eu nadei 24 quilômetros". Ele arregalou 2 olhos desse Hum. tamanho e falou assim: "O quê?". Eu falei: "É, 24 quilômetros. Eu não estou conseguindo nem". Ele falou: Falar. "Vai embora para casa, vai dormir, você volta amanhã". Ô Eu Fabi, levei 4 dias para me recuperar. você acha que num momento desse, é mais difícil o corpo ou a cabeça? Cabeça.
como é que é? Como é que era na hora? O que que a gente Olha, pensa? nesses 7 dias, 10 quilômetros, a coisa que me ajudou primeiro foi um treinador mental que eu tive, mas eu diria que, visto o histórico que eu sempre tive, né, de esporte em mar aberto, eh, essa esse treino mental ele Vai embora. fazia Ah, parte. fazia parte. Você É, leva ele. é. Então, não foi difícil, né. Como que é um treinamento mental? Porque eu não sei, eu gostaria de saber mais. Acho que o É, público também não sabe. conversar sobre as suas dificuldades e, eh, eventualmente sobre seus medos, sobre como que você pode, focar bastante. Eu nos meus mergulhos, eu fui levada naturalmente a isso. Eu tinha uma facilidade muito grande de entrar em que a gente chama em alfa, que é o mindfulness. Flow. Era é a apneia que você fazia? A pesca submarina é a Sim, apneia, não sim, pode sim, usar pesca garrafa de submarina, sim, mergulho, sim, proibido, né, sim, senão daí não seria sim. esporte. E, a tal ponto que essa minha capacidade de entrar em alfa, eu carregava ela para qualquer hora, né. Então, por exemplo, eu estava numa roda, assim, de gente, ou a conversa não me interessava, eu desligava o botãozinho, né. Eu eu ouvia, mas sem ouvir, né. Então, quando as pessoas às vezes dizem: "Não é, Fabiana?" Eu: "Ah, sim", Sim. né. Na leitura também, eu era uma pessoa, assim, que você tinha que me chacoalhar para me tirar de dentro do livro. E depois, se você não treinar isso, você vai acabar perdendo, né. E você treina como meditação? Não, eu nunca gostei, não sei por que fazer meditação, mas eu sempre fiz muita visualização do que eu ia fazer, passo a passo. Antes. É. Então, por exemplo, na minha prova, por exemplo, de 50, na prova de 100, eu visualizava absolutamente tudo. E a música sempre me ajudou. A música sempre me ajudou. Eh, eu sempre gostei muito de música e a música sempre foi um elo fundamental entre ela, o esporte. Corpo e mente. É. Então, foi, foi relativamente, assim, descomplicado isso. E eu acredito que o que me treinou muito esse estado mental para o 77, foi o nadar 10 quilômetros na piscina. Gente, ninguém merece, porque é uma piscina de 25, onde você vai dar 400 voltinhas. Então, eu arrumei afinal uma piscina de 50, onde eu deveria dar só 200 voltinhas. Aí se eu parasse para tomar um suplemento e tudo mais, umas 5, 6 vezes, então seriam 195 viradas. E na piscina de 25, 400 menos 6, 394 viradas. A virada acaba com a gente. Por quê? Muito cansativo, muito chato, muito, nossa, Desprende mais energia? muita, sabe. E e nadar em piscina, assim, 10 quilômetros é muito chato, sabe, é muito monótono, muito, sei lá, né. Então, treinei meu mental nisso, porque quando chegava, assim, no sexto quilômetro, aí a minha cabeça começava: "Nossa, essa touca tá apertada. Puta, esse óculos não tá legal. Nossa, tô com fome. Aff, meu braço tá que não aguenta mais", sabe. Começa a vir os Então, pensamentos. são os pensamentos, né, que o teu cérebro, começa a produzir para você Parar. parar, né. Então você tem que ter, esse poder de afogar tudo isso, né. Afogar, E o que que literalmente. que você pensa? Eu fico curiosa, assim. Aí, Meu braço tá doendo, e aí você pensa o quê? Não, não tá? é,
Fala assim: "Imagina que tá doendo, você vai ver só". Aí acelerava, depois diminuía, então você ia driblando, troca de toquinha. Eu troquei de toquinha, quando eu fazia o suplementação, depois do 6º quilômetro, eu tinha uma toquinha de pano, lindo. Aí eu botava toquinha de pano, nossa, melhorava muito. Tinha um outro óculos também na beira da piscina, se aquele estava me incomodando, que eu achava que a cabeça estava me dizendo que estava me incomodando. Ah, passava anti-atrito também, porque daí começava. Nossa, mas o maiô tá Assando. assando. Então, eu fazia de tudo para que a minha cabeça não achasse desculpa, né. E consegui. Porque a Aí eu cabeça tenta parar o corpo o tempo inteiro, É, uma prova e dessa. é porque você começa a ficar cansado, é uma monotonia, né, na piscina, então você começa a fabricar ideias, né. E você que tem que ser o dono das suas ideias, né, então tua cabeça ela tem que Você ser domina a sua mente. isso. Que loucura, né. E Fabi, voltando aqui um pouco, né, desses 70 comemoração de 70 anos, quando você terminou esses 70 quilômetros, o que que você pensava? Você sempre achou que você fosse conseguir? Essa é a primeira Sim, pergunta. Sempre, na sua sim, cabeça isso já era uma coisa sim, finalizada. sim, Você fez esse ensaio mental também? sim. E quando você chegou lá, o que que você pensou? Mais uma vitória? Quando eu consegui, nossa, muita coisa. Porque o desafio não foi só o 77. O desafio houve muitos desafios dentro do desafio. Quais, Fabi? Nossa, eu posso te elencar aqui um monte, né. A primeira coisa que foi muito difícil, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, foi lidar com todos os preconceitos da sociedade em relação à mulher esportista e envelhecente, longeva, sei lá, velha. Tanto é que eu fiz um slogan muito legal na minha camiseta, que era "Véia nada", duplo sentido, né. Aham. E, que acontece? Primeiro que o mundo esportivo é dos homens, ainda, muito machista. Eh, então, quando você faz um kit mídia e que você vai pedir o patrocínio para alguma empresa que tenha interesse, que tenha interesses em comum com o que você está fazendo, e que você pode acrescentar bastante à empresa, essas empresas não estão acostumadas a lidar com atleta master, porque é um mundo desconhecido, justamente porque nós somos é o segmento que mais cresce no mundo e é o mais invisível. Pouca mídia, né, Pouco incentivo. poucos estudos acadêmicos, pouco incentivo, e está tudo errado, porque com a população, nós estamos com uma nova realidade demográfica. E nada foi feito em função disso. Nesses 20 anos que antecederam essa mudança demográfica, ninguém se mexeu para tomar providência, para fazer com que as pessoas praticassem o esporte com o intuito de saúde. O Brasil, infelizmente, é um dos países mais sedentários do mundo. É o quarto, se não me engano. Caramba! E envelheceu em 25 anos o que a França levou 100 para envelhecer, né. Então, esse envelhecimento bombástico, né, não foi acompanhado por uma política de saúde e prevenção. Foi sempre a tal da política doença e tratamento. Então, o que que aconteceu? A entrada dessas pessoas nas assistências médicas e tudo mais foi enorme. E esse não foi a pior coisa. A pior parte foi que eram pessoas que usavam a assistência médica, com exames, tratamentos, remédios, cirurgias e tudo mais, porque
não tem saúde. Eh, então, eu sempre falei, eu fiz um slogan: "Esporte é a solução, atleta master é o exemplo". Só que nunca fomos exemplos, porque nós sempre fomos esquecidos, entendeu? Invisíveis, né. Então, com o meu kit mídia na mão, eu procurei 2 pessoas de um grupo do qual eu faço parte de networking, né, que são pessoas que trabalham, com esporte junto às empresas, né. E eu dei o meu kit mídia para ele e, fora isso, eu tentava fazer uma planilha Excel, onde eu separei mais ou menos umas 100 empresas, né, com as quais eu tentei entrar em contato, mandar meu kit mídia, fazer uma carta, né, bem, que colava com a filosofia da empresa, Sim. então eu estudava a empresa para poder usar o vocabulário adequado e tudo mais. Bom, primeiro, essas empresas, não é uma crítica, é uma constatação, não sabem se comunicar com essa nova demografia. Com essa geração, com essas gerações. Nós, atletas masters, eles não sabem, agora talvez estão começando a descobrir. Nós fazemos parte da economia prateada, que gera 2 trilhões de reais por ano. Porque a Tata Master, como não tem patrocínio, é bolsotris, como é que é? Seria Bolsotrinho. isso, tá? Então, nós somos pessoas que nos patrocinamos. A gente não depende de ninguém. Tudo a gente paga. E eu, por uma curiosidade, durante uns 4 anos, eu fiz planilha Excel com absolutamente todas as despesas que eu tinha durante um ano entre Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Campeonato Internacional, os treinos, os suplementos, a musculação, tudo, tudo. Eu tomava um café, no âmbito do treino ou da competição, eu marcava. Gente, quando eu cheguei no final do ano, que eu fui ver o valor que eu gastei no ano, eu É um quase caí, super negócio, né. eu quase caí dura, porque eu sabia que era caro, mas eu não imaginava que fosse aquela soma, né. Então a gente gera uma grana muito importante, porque se você for olhar todos os eventos esportivos, 90% dos participantes são masters. Esses eventos esportivos que você vê de rua, de corrida de pra de co do corrida de rua, beach tênis, águas abertas, o que você quiser, tá. Eles só existem em função da gente. Em águas abertas você tem, por exemplo, campeonato com 2.000 nadadores, 15 atletas jovens, 20 atletas jovens. O resto é tudo master. Porque somos nós que temos esse poder aquisitivo. Fabi, foi aí que surgiu a ideia da Hieros? Foi. Conta um pouquinho pra gente o que que é a Hieros. A Hieros é uma empresa que eu abri só, para poder, justamente desenvolver esse trabalho de esporte, saúde e longevidade, né. Mas eu escrevi muita coisa sobre tudo, porque o mundo do esporte, ele é muito cósmico, ele é muito enorme, ele é um caleidoscópio. Você olha o caleidoscópio e você vê todas aquelas cores e tudo. O esporte, se você parar para pensar, ele abrange todas as facetas da sua vida. Então você pode falar de poluição, você pode falar de viagens, de cultura, gastronomia, Consumo. consumo, saúde, beleza, roupa, Moda, né. tudo, tudo, tudo que você possa imaginar, suplementos, né? Absolutamente calçados, né? Tudo. É um mundo enorme. Música, física mesmo, aplicada Física, a, matemática. né. Se você tem os testes de biomecânica, que eu em geral faço a cada 1, 2 anos,
É, é física aplicada no movimento. Então, é, é um mundo muito. um- um- Uma É uma gama. gama. Então, eu tive que afunilar para saúde, esporte e longevidade, né? Porque eu comecei a ver que eh, as pessoas, os, as pessoas sedentárias, elas têm uma dificuldade muito grande em entender um atleta master. Então não adianta eu chegar para um sedentário e falar assim: "Ai, nossa, você é esportista, tal, mas você nada muito". "É, eu nado". "Ah, eu nado aos 70 anos 5, 6 quilômetros por dia, né, 6 vezes por semana. Eu chego a nadar em um mês 140 quilômetros", certo? O que significa isso para uma pessoa sedentária? Absolutamente nada. Porque como ela nunca vivenciou e experienciou, teve a experiência de qualquer tipo de esporte e atividade Ela física, não tem parâmetro. ela não tem parâmetro. O parâmetro é ela mesma. A régua das dificuldades é dela mesma. Então, eu lembro que o ano passado me convidaram para fazer uma propaganda com uma produtora americana enorme, foi bárbaro. Eh, Pegaram 7 mulheres para fazer propaganda de um produto, pra menopausa. E ele foi todinho filmado debaixo d'água, com roupa, tudo, foi sensacional, né. E foi difícil a escolha, dessas mulheres, porque você tinha que ter intimidade com a água, precisava ficar sentada lá no fundo, a piscina tinha 5 metros e a maioria tinha dor de ouvido, precisava saber, usar o respirador da garrafa de mergulho, e muitos não sabiam, precisava saber tirar na ordem certa. Primeiro o respirador, depois a máscara, né, porque tem motivos. Aí esperar, precisava ter fôlego. Então, foi muito complicado, mas foi sensacional. E a filmagem, era feita de uma por uma. Então tinha um um eu acho que devia ter naquela produção umas 80 pessoas para 7 mulheres, né. E eu comecei a contar, a ver que os únicos que não eram sedentários eram os, oh meu Deus, que são militares também, os guarda-vidas e o cinematografista. O resto era tudo sedentário. E eu era a mais velha das 7 mulheres, bem mais velha, né. E toda vez que eu ia lá e fazia tudo que tinha que fazer lá debaixo da água e tudo mais, quando eu emergia, nossa, vinha aquela umas 8 pessoas: "Ai, você está bem? Ai, nossa, você precisa de alguma coisa? Ai, você está passando bem? Ah, mas tem certeza que você não precisa de nada?" Eu falava assim: "Gente". Aí eu comecei a ficar irritada, porque eu ia sair da piscina, o cara queria que eu subisse a escada e depois ele me dava o braço. Eu falava assim: "Gente, eu não acredito numa coisa dessa. Eu estou vivendo um pesadelo, não é possível". Aí eu falei para ele: "Olha, você quer saber como é que nadador sai da água? A gente não usa escada". "Não?" Falei: "Não". Aí eu saí que nem nadador, eu me apoiei, saí de pé, né. Aí ele ficou assim, falou assim: "Olha, eu não preciso de cara, para com isso". Então eu comecei a perceber que você não consegue, eh, um diálogo, estabelecer um diálogo com uma pessoa que é sedentária. Porque ela nunca vivenciou essas coisas, ela não sabe o que quer dizer correr 40 quilômetros, o que quer dizer nadar 10 quilômetros, o que quer dizer pedalar 160 quilômetros, ela não sabe de nada disso. E quais dicas que você daria para essa pessoa? Como começar? Então, eh, as dicas são a seguinte: a primeira coisa, a primeira abordagem que eu faço é explicar isso para ela.
Eu falei assim: "Olha, eu não posso transmitir para você o a magia que o esporte me dá, porque você nunca sentiu o que eu vivo. Eu não posso transmitir para você essas coisas, porque a gente pode falar de sentimentos, porque sentimentos É comum. é comum, é um denominador comum a Sim. todos nós, né. Então você vai entender de tristeza, de alegria, de depressão, de felicidade, de frustração, tudo isso. Mas eu não posso falar do que eu estou sentindo fisicamente para uma pessoa que nunca sentiu isso, ela não vai entender. Então essa é a primeira coisa que eu falo. E depois eu falo: "Olha, você tem que escolher um esporte que você goste. Não adianta você começar a fazer algo só porque o teu namorado está fazendo, e na onda dos seus Viu amigos. na Não, internet. você tem que escolher algo que você olhe para aquilo, experimente, fala assim: "Nossa, olha que legal", né, e você vá atrás daquilo. O segundo passo é você ter absoluta noção de que a neuroplasticidade do cérebro, ele precisa de um tempo para você mudar o comportamento, porque o teu comportamento é um comportamento de sedentário, não é um comportamento automático de alguém que faz um esporte, tá. Então para você, eh, conseguir, fazer com que haja uma nova rede neural, e que essa rede neural comece a funcionar de maneira que o teu comportamento mude, porque aquilo vai virar um hábito. Você tem que ter resiliência, paciência durante pelo menos as pesquisas dizem 66 dias, mas pode se estender até 200. Para Depende se da ma persistência. para se adquirir um novo hábito. Isso. E disciplina é a chave então. É. Segue Então fazendo. como que você consegue manter essa resiliência, essa disciplina e tudo mais? A coisa mais importante que tem é você participar de um grupo, Que é o trabalho social também que é muito importante, porque né. você vai fazer novos amigos, esse pessoal vai te chamar: "É como você não vai vir, sabe? Vem aqui, pá-pá-pá", né. Começa aquela coisinha pequenininha, sabe. "Ah, você não vai vir, mas eu vou fazer, mas não sei o quê". Então aquela coisa pequena, assim, de concorrência, né, de camaradagem, De né, brincadeira de também, é. brincadeira. E aquilo, o grupo vai servir muito como Como apoio, como esteio. estrutura para a pessoa não largar. A partir do momento que a rede neural dela está formada e que aquilo se forma, se transforma num hábito, ela não vai precisar tanto do grupo. Então o grupo vai vai ser ressignificado, sabe. Vão ser os amigos, os colegas, bate-papo, a pizza e tudo mais, né. Que é muito importante pra longevidade também a parte social, né. Exatamente. Esporte dá tudo pra gente, né. Quais são os pilares da longevidade, na sua opinião? O que a gente precisa fazer para viver mais? Esporte a gente já sabe, que mais? Ter vida social, alimentação. Ter vida social, comer bem, que o esporte também automaticamente faz com que você comece a comer melhor, dormir bem, você começa a dormir melhor, logicamente teu humor muda, né, você começa a se conhecer, a adquirir muito mais confiança em você mesma, você começa a projetar, porque você começa a ter novos objetivos dentro daquele esporte que você está fazendo. Você começa a falar: "Puxa", porque o bacana é que você compete com você mesmo. Você é o maior seu maior desafio. Isso, né. Então, tudo isso dá um novo elan, né, na vida da pessoa. A ponto que depois ele não larga mais, aquilo vira uma paixão. Faz parte da vida, do cotidiano. Isso, exatamente.
E então, voltando às empresas, o que que eu descobri com essas 2 pessoas, que deveriam me ajudar para fazer a prospecção das empresas para oferecer o meu kit mídia, né, para patrocínio. Eu descobri, que como os atletas master são invisíveis, e nós temos absolutamente outra cabeça do que um atleta de 18, 20 anos que não tem história. Nós temos histórias, né. Nós temos já Histórico. é, história e histórico, né. Então a gente pode dar muito, oferecer muito para uma empresa. Eles não conseguiram patrocínio, porque eu descobri que eles não conseguiram montar os argumentos adequados para apresentar um atleta master para a empresa. Então você vê que até na comunicação, As pessoas não estão preparadas, as ninguém pessoas entende. não estão preparadas. Olha, teve até uns mês e meio atrás, uma pessoa super conhecida, né, que falou que mostrou imagens de atletas masters, fazendo fisiculturismo, levantamento de peso, corrida, e falou textualmente que eram todos bombados e que a gente estava criando um novo molde de pessoas de 40, 50 anos, e que isso ia de encontro às pessoas que estavam procurando emprego e que não eram atletas, sabe. Eu falei: "Gente", eu escrevi um treco desse tamanho, desmontei tudo, linha por linha do que ela havia falado. Eu falei: "Mas a culpa não é dela, a culpa é que não há divulgação dos atletas masters". Então, se você não tem divulgação, como é que a pessoa vai montar argumentos? Uma empresa que nunca teve contato com um atleta master, como que ela vai entender? O universo, né. É. E a Hieros entra para isso, Fabi? Quais são os objetivos da Hieros, a sua empresa? O objetivo da Hieros é o meu. Eh, o meu propósito é levar a palavra do esporte através de atitudes. Só, resumindo. Então, fazer com que as pessoas descubram esportes novos. Eu tenho muitas lives sobre quase todos os esportes. Eu apresento, eu trago pessoas, especialistas nos esportes delas, mas eu não foco na pessoa, eu foco no esporte. Então, por exemplo, esgrima, a Patrícia levou as os 3 tipos, né, de armas para o esgrima, mostrou, então fala do peso de cada uma, o preço, como é que faz, como é que joga e tudo mais. O tênis também foi a mesma coisa, o esqui aquático foi igualmente, wakeboard, o slalom, enfim. Tem o esqui também de velocidade, que é com as lanchas de corrida offshore. E assim, por quê? Fiz até de frisbee e fiquei encantada com o frisbee. Nossa, achei aquilo demais, Essas sabe, lives são todas no YouTube ou no Instagram? no No Instagram. Instagram. Então, apresentando os esportes, abre um pouco a cabeça das pessoas para o leque de esportes. Nós temos mais de 100 modalidades esportivas, não é só futebol, né. E as pessoas não conhecem na realidade. Você pega uma vela, um veleiro, vou falar do meu
catamarã, 14 pés, né? Ninguém entende patavina. Então, tudo você tem que explicar, sabe? O que que é um stay, o que que é uma retranca, o que que é uma bolina, o que que é um leme, o que que é, enfim, né? É, pesca submarina, então, né? Nem se fale. Mas, pelo menos para apresentar para as pessoas e talvez A despertá-las, curiosidade, é, o interesse. o interesse em, de repente, praticar aquele esporte. Testar, né, É, experimentar. exatamente. Que maravilha. E quais são os seus planos futuros aí com a Aeros? O que você pretende com essa empresa, Fabi? Olha, eu tenho uns projetos, mas eu não posso falar. Segredo. Olha, eu estou agora escrevendo um livro, eu escrevi já 2 livros, em coautoria, né. Eu escrevi um livro sobre propósito, que foi muito legal, foram 5 pessoas, e eu escrevi sobre o propósito, né, do 77, da Hieros e tudo mais, foi muito bacana. E o segundo livro eu fui coordenadora e coautora, que foi um livro inédito no Brasil chamado Mulheres Master no Esporte, onde eu reuni as nossas grandes estrelas que fizeram história nas suas respectivas modalidades, né? Mas eu também trouxe mulheres comuns para mostrar. Eu tenho um programa no YouTube que chama O Poder do Esporte, porque o esporte ele resgata, ele cura, ele insere, ele trata, ele o esporte faz tudo, sabe? Eh, eu trouxe essas mulheres para o livro para contar, eu deixei elas completamente à vontade, né, para elas contarem como o esporte foi importante para resgatá-las de problemas que eram sérios, né. Então, por exemplo, tem um grupo de mulheres de Piracicaba que chamam Casamigas, elas correm. E a precursora, quem fundou esse grupo, ela chama Exidineia, o nome dela, a abreviação é Neia. A Neia fundou esse grupo, eh, através da própria experiência dela. Ela foi casada durante muito tempo, sofreu horrores, com um casamento abusivo, ficou 5 anos sob a proteção da Lei Maria da Penha, e só conseguiu sair dessa situação de depressão profunda e tudo mais, através da corrida. Através do esporte. Por quê? Porque ela começou andando, depois ela começou, corria 10 metros, parava, corria 20 metros, parava, né? E depois ela começou a correr, o que que aconteceu? Ela se fortaleceu fisicamente, aumentou a autoestima, se fortaleceu mentalmente, né? Teve coragem de enfrentar o touro pelos chifres. E não parou de correr até hoje. Eu chamo ela de Farresta Gampa, sabe? E inspirou outras mulheres também, né? E inspirou. Então, tem outras mulheres que tiveram histórias assim incríveis e que o esporte resgatou. Por quê? Porque quando as leitoras forem ler esse livro, elas vão admirar profundamente as nossas grandes esportistas, atletas, né? Nós temos, por exemplo, um livro, a Carol Meyer, ela foi 8 vezes recordista mundial de apneia. E ela entrou no Guinness Book com apneia estática em piscina, onde ela pôde respirar oxigênio puro, que é perigoso. E ela ficou, adivinha quanto tempo, sem respirar, com a cara dentro da água. Não tenho ideia. 18 minutos e mais de 20 segundos.
Não acredito. Sim. Então, a outra, por exemplo, a Cissa foi a nossa primeira atleta de karatê que trouxe medalha de ouro entre homens e mulheres. Ela entrou no Guinness Book porque ela trouxe 3 medalhas, sendo que as últimas a última ela tinha mais de 40 anos, sabe. F Mulheres, assim, Fantástico, estrelares, né. fantástico. Mas só que essas mulheres estão muito longe da realidade das mulheres que vão ler um livro desse. Então eu trouxe essas outras mulheres, né, que vão estar muito mais próxima de uma realidade, talvez da realidade daquela mulher mesmo que se diz: "Nossa, eu poderia tentar sair da situação onde eu estou através de um esporte", por exemplo. Eu tive, eh, tive pessoas no meu programa que tinham problemas sérios de obesidade, né. 2 fizeram a bariátrica, teve um que se recusou e começou a mudar completamente o estilo de vida dele. E ele conseguiu, né. Hoje ele nada, águas abertas, emagreceu e está bem, sem a bariátrica. Foi uma reeducação, né. A outra que teve síndrome do pânico, que tomava muito remédio, que não saía de casa, né. E aí quando ela se deu conta, ela estava com 40 pílulas por dia e nada fazia efeito, estava cada vez E mais uma coisa doente, puxa a outra, né? né. Então, essa é a minha intenção, levar a palavra do esporte através de atitudes, Um sabe. resgate também, né, Isso. Fabi? É. Legal. Fabi, a gente está com 1h10 de entrevista Opa! já, a gente está se aproximando aí do final. Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para essas mulheres sobre longevidade, né? Mulheres 60 a mais que querem começar a praticar o que já praticam. Nunca é tarde. Deixe uma mensagem assim, falar, vamos lá. É. Olha, eu queria dizer para vocês que nunca é tarde. Você consegue resgatar muito da sua saúde, mesmo começando tardiamente. E quando você começa a resgatar a sua saúde, tem uma coisa muito importante, que é você retarda a a a perda de autonomia, né. A perda de autonomia, cientificamente falando, ela começa por volta de 70 a 75 anos. Então, com o sedentarismo, ela pode começar até muito antes, aos 60 anos. Nossa, 15 anos a menos. E a prática esportiva, ela retarda isso. Então, eh, praticar um esporte é sinônimo de você se manter independente, né, e Autônomo. autônomo, e cheia de vigor, de saúde, vitalidade, né, com novos objetivos, novos amigos, viagens e, puxa, realização de sonhos que existem, que podem ser feitos, né. Tenho várias amigas que começaram a nadar aos 50 anos, hoje tem uma, eu sempre cito ela, a Louise Bausch, ela vai nadar no Rio São Francisco, eu acho que ela vai nadar acho que 30 quilômetros, Uau. sabe. Eu Dá acho, tempo de recuperar, então. nossa, Sempre dá. muito, muito, muito Que coisa mesmo. boa. É. Fabi, que coisa boa Então te não receber. desistam, não desistam, pratiquem um movimento, pratiquem um esporte. Insista no começo, né? Insista, se insira num grupo, faça amigos e saia de casa, sabe. Se Isso, mexe, vai se mexer. isso, porque a vida é movimento. Verdade, a vida é movimento, concordo. Fabi, que bom te ter aqui. Obrigada por ter Imagina. vindo. Foi Ah, um eu que papo agradeço. Não, maravilhoso, saber um pouco mais da sua trajetória também, da sua bandeira, do seu imagina. propósito. Foi muito, muito bom. Muito obrigada. De nada, eu agradeço a você essa oportunidade, fico muito feliz em conseguir passar alguma coisa de alguma coisa de algo que realmente eu acredito profundamente. Com certeza aí vai inspirar muitas mulheres. Muito obrigada. Obrigada a você. Lindas, lindos, chegamos a mais um final do episódio Pode Ser Linda Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado.
Curte, compartilha, comente. A gente depende de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.